Olá meninas, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar lá na unidade 5, certo? Energia térmica, sobre temperatura e calor. Nosso conteúdo vai lá da página 158 até a 162, tá certo? Bom, quando a gente fala sobre temperatura, o que é temperatura? E calor, o que será? Bom, nós temos aqui um rapazinho, tá? Ele tá indo ou ao trabalho ou à escola, a gente pode imaginar aí. Ele tá indo, né? Em um dia qualquer. Aí ele fala assim, que dia gelado. Estou com muito frio. Então, ele tá indo a caráter, não é? Ele está, com roupas de frio, justamente porque aquele ambiente está muito frio, tá? O termômetro, que ele está ali ao lado, ele está medindo a temperatura do ambiente. Às 7 horas da manhã, nós estamos vendo que lá está 15 graus Celsius. A temperatura está o quê? Gelada, né? Está baixa. Então está muito gelado naquele local. Ocorre que no mesmo dia, só que um horário mais tarde, 12 horas em específico, a nossa temperatura dobrou. Ou seja, que dia quente. Não sei por que vim de blusa, estou com calor. Ou seja, aqui está ocorrendo o quê? O tempo, certo? O tempo ele altera, ele varia de um momento para outro. De manhã pode estar chovendo e à tarde pode estar ensolarado, porque o tempo ele é muito variável, tá certo? Aí, como esse termômetro aqui, tá? Ele percebe a temperatura ambiental. Vocês poderiam me dizer? Bom, aqui dentro dele nós temos um sensor térmico. Então, ao redor, esse sensor vai conseguir captar o calor e vai estar colocando, né? Respondendo, mostrando pra gente qual a temperatura do momento. Não sei se vocês já viram, né? Mas normalmente nas cidades possuem alguns desses termômetros que vão justamente auxiliar a gente a perceber qual é a temperatura do local, tá certo? No próximo slide, a gente vai conseguir perceber que, temperatura, calor e equilíbrio térmico, o que é a temperatura, não é? Temperatura é a quantidade que informa o quanto um corpo está quente ou frio em relação a algo padrão. Como assim? A temperatura, ela vai medir, tá? Se o material está quente ou não. Então, a nossa temperatura vai medir a agitação das moléculas. Como assim, professora? Que moléculas? Pessoal, temos que saber que todo o material, ele é feito de moléculas, tá certo? E essas moléculas, elas podem estar ou agitadas ou muito calmas. Quando elas estão agitadas, ocorre que está muito quente. Então, se eu tenho um material que está muito quente, é porque as minhas moléculas, elas estão muito agitadas. Elas estão lá, se balançando. Mas se eu tenho um ambiente frio, quer dizer que assim, as moléculas elas estão quietinhas, não está parada, tá certo? Mas o movimento é quase imperceptível. Aí aqui nós podemos ver o quê? Ela colocando a imagem do livro de vocês, né? A mão na água gelada e a mão na água quente. E ao meio tem a água morna. Como é que eu posso dizer que o material é quente ou se o material ele é frio se eu nunca topei nele? Então, para eu saber se o material ele é quente ou frio, eu tenho que topá-lo. Professora, mas eu já topei há muito tempo atrás. E assim, quando eu vou na cozinha e eu vejo uma xícara, uma panela lá e ela está saindo vapor, né? Entrou no processo de vaporização, ocorre que eu sei que ela está quente. Por que isso ocorre? Nós temos aqui o fogo, tá? Que vai ter a chama e temos uma caneca, né? Com água, com material. Pode ser água, pode ser outro material. Ocorre que nosso fogo, ele tem energia térmica. Ou seja, essa energia vai ser passada para o material. A princípio, vai ser para a caneca, tá? A energia vai ser passada para a caneca. Depois da caneca, vai atingir quem? O material que está dentro da caneca. Ou seja, por isso que a nossa água começa a fazer o quê? A ficar fervendo, né? As bolinhas começam a surgir. Por quê? Porque a nossa água, as moléculas da água começam a ficar agitadas. Então elas ficam agitadas ali e começa o processo de evaporização, né?
A ebulição, quando a água ficar lá, blu, 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 é esse processo de ebulição, tá certo? No próximo slide a gente vai ver o que mais. Ó, energia térmica. O que é energia térmica, não é? Vamos ler aqui, ó. É a manifestação de energia na forma de calor. Como assim? Não estou entendendo, não. É a energia na forma de calor. Se eu tenho um material, tá certo? Vamos entender primeiro o que é calor. Ó, calor, né? É a energia transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Eu tenho aqui dois materiais, um material quente e um material frio, tá? Nós conseguimos perceber pela cor, né? E por também pelos termômetros que estão indicando lá a temperatura. Se eu tenho esse material aqui em vermelho, que ele está quente, quer dizer que dentro dele as moléculas estão muito agitadas, elas estão ali se mexendo. Já na figura B, em azul, nós conseguimos perceber que já não estão agitadas. Quando eu pego esses dois materiais e juntos, o que será que vai ocorrer? O material quente, sempre o quente, tá, pessoal? O material quente, ele vai ceder temperatura para quem? Para o material que está gelado, né? Que está frio. Ou seja, eles estão separados. Um frio e um quente. Quando eu junto esses dois materiais, vai estar ocorrendo a passagem de calor de um material para o outro, tá certo? Juntei, professora, isso é rápido assim, coloquei agora, já ocorreu? Não, não é assim também, não é mágica. Eu pego esses dois materiais, coloco eles juntinhos, espero um tempo, pode ser 10 minutos, 20 minutos, depende muito do material, tá certo? Coloquei eles juntos, depois de um tempo, meia hora, o que é que vai ocorrer? Os dois materiais, eles vão estar com a mesma temperatura. Por quê? O material em vermelho, ele acabou cedendo calor para o outro material. Então, os dois juntinhos irão estar com a mesma temperatura. Da mesma forma aqui, ó, da nossa xícara de café. Eu tenho o cafezinho, né, que está a uma temperatura. Se eu começar a colocar leite no meu café, o leite ele está frio, mas o meu café ele está quente. O que é que ocorre? Aqui vai ficar morno, né? Já perceberam quando a gente está em casa, a gente pega o leite ou alguma coisa gelado e coloca com o quente, eles vão entrar em equilíbrio. O equilíbrio é o morno. Uma coisa que eu acho bem interessante. Já perceberam que no bebezinho, né, de 4, 5 meses, quando a mãe está fazendo alguma coisa, né, está lá na cozinha fazendo mingau, produzindo mingauzinho no bebezinho, tá certo? Ocorre que antes da mamãe dar o mingau ao bebê, o que a mãe faz? Ela pega e coloca um pouquinho na mão, né? Para perceber qual a temperatura do mingau para dar para a criança. Por quê? Primeiro, se eu pegar o mingau muito quente, tirar do fogo, né? Eu coloquei no fogo, tenho lá o que? A minha energia térmica. Então, o fogo vai estar passando para o meu mingau, tá? A energia. Então, o mingau começa a se integrar lá, né? E começa a ficar homogêneo. Se eu pego aquele mingau que eu tirei do fogo e dou ao bebê, o que é que vai ocorrer? A criança vai morrer. Independente do tamanho, se eu pego algo muito quente, a pessoa morre. Por quê? Se não morrer, né? A grande probabilidade é morte, mas se não morrer, vai ocorrer o quê? Grande lesão no trato digestório. Nosso corpo ele é muito sensível, principalmente a parte interna. Ocorre que quando a gente colocar algo muito quente, vai acabar queimando todo o tecido digestório, tá certo? Então, por isso que a mamãe faz o quê? Pega lá o mingau, coloca na mão para ver se a temperatura está morna, não é? Para dar ao bebê. Então, ela tirou do fogo, ela vai esfriar aquele mingau para depois olhar a temperatura e dar ao bebê, tá certo? Todo esse processo aqui. Para quê? Para chegar ao equilíbrio térmico, que é o meio termo, vamos dizer assim, tá certo? Que é quando os meus materiais eles ficam mornos, ficam em equilíbrio, nenhuma mais, nenhuma menos, tá certo? Eles ficam os dois homogêneos, equilibrados. No próximo slide, a gente vai ver que a gente pode medir, né, diversos materiais, o nosso corpo, nas indústrias podemos medir a água, podemos medir diversas coisas. Quais são os equipamentos que nos ajudam a aferir a nossa temperatura? Bom, nós temos aqui alguns tipos, né, de termômetros. Temos aqui o termômetro industrial, que é utilizado nas indústrias, né?
para olhar a água, olhar alguns materiais, tá? Esse daqui, que é o termômetro digital, que é o mais utilizado, e temos esse daqui, que é o termômetro do álcool. E tem um também, que não está aqui, mas é muito parecido com esse, que é o termômetro analógico. Vocês acreditam que vocês não conhecem, né? O termômetro analógico. Por quê? Ele é um pouquinho mais antigo. Mas eu, quando era pequena, lá há 5, 6 anos, eu lembro que eu já utilizei. Dentro desse termômetro tem o mercúrio. O que é o mercúrio? É uma substância que não é interessante para o nosso corpo. Ou seja, a Anvisa, ela acabou fazendo com que o Brasil não produzisse mais termômetros analógicos. Porque esse daqui, dentro dele, nós temos álcool colorido. Tá? E no termômetro analógico, ao invés do álcool, nós tínhamos o mercúrio. E o mercúrio é uma substância que não é interessante para o nosso corpo, tá certo? Se acumular, causa grandes malefícios. Então a Anvisa, foi lá e proibiu, tá? Mas ele fazia o quê? Tanto o analógico quanto o mercúrio, o de mercúrio a gente fazia o quê? Colocava, né, abaixo da axila, esperava lá um tempão, não podia se movimentar, não podia quase respirar, a gente não podia, né? Porque era muito complicado, para ele não se movimentar. A gente deixava lá um tempão, aí pronto, demorou um tempão, e olhar lá qual era a temperatura. Olhou a temperatura. No posto de saúde tinha várias pessoas para serem atendidas. Ocorreu o quê? A enfermeira, né, tinha que ir lá ficar chacoalhando um tempão aquele termômetro até o mercúrio voltar ao estado dele para medir outra pessoa. Olha o tempo. Aí nós temos esse aqui de álcool, que ele também pode ser comercializado, tá? Tanto quanto o digital. Aí ocorre que dentro dele nós temos o álcool. Quando a gente coloca essa parte abaixo da axila, a temperatura do corpo vai passar para o nosso termômetro, tá? E o que ocorre? O álcool que está aqui dentro, ele começa a se dilatar, então ele começa a se expandir. Quando o termômetro ele constata lá a nossa temperatura, vai mostrar qual é a temperatura do corpo no nosso termômetro. Aí nós temos o digital, que é o que nós utilizamos em casa, né? A grande maioria, inclusive nas clínicas, hospitais, são utilizados também, tá certo? E o que ocorre? Ele é muito mais simples. Eu coloco essa parte, que vai ser a parte do sensor, muito mais fina, né? Tenho aqui o meu visor que vai mostrar pra gente qual é a temperatura, e eu tenho um botãozinho de liga e desliga, tá? Então ele é muito mais prático. É mais prático eu pegar um desse, ligar e colocar lá na axila, esperar 3 minutos para ele mostrar a nossa temperatura, ou pegar aquele analógico, que eu fico esperando quase uns 10 minutos para mostrar qual a temperatura corporal. Ou esse, né, gente? Em 3 minutos a gente consegue ver. Professora, quer dizer que o de mercúrio, o de álcool, o digital não tem nenhum problema? O digital, ele funciona com bateria, certo? Então, quando a bateria está ficando um pouquinho lenta, quando está já acabando um restinho, né? Ocorre que ele pode sim dar algum erro, mas ele é muito utilizado, certo? E por que é importante a gente medir a temperatura, a gente saber a temperatura do nosso corpo? Minha mãe às vezes sabe, né? Quando eu estou doente, não estou com minha avó, nossas avós sabem, né? Por quê? Elas colocam a mão, né, no nosso corpo e sentem que está algo diferente, mas quem vai constatar realmente vai ser o termômetro. A gente não pode nem ficar com a temperatura muito fria, né? Que pode dar hipertermia. A gente pode morrer lá de frio. Ou a gente pode também morrer. Por quê? Se o nosso corpo fica muito quente, as proteínas do nosso corpo começam a se desestruturar. E isso também é maléfico, tá? Bom, além de que, a nossa escala termômetra, né? Aqui no Brasil adotou a escala termômetra Celsius. Então é o Czinho. Quando a gente vê os números e o C, quer dizer, vamos supor, 32 graus Celsius. A gente vê o 32 e o Czinho, que é o Celsius, tá certo? No nosso próximo slide, a gente vai ver que nós temos uma sensação térmica, certo? Eu estou no ambiente, eu consigo perceber o ambiente. Vocês não conseguem? Bom, se o ambiente está muito frio, eu consigo perceber. Se ele está muito quente, eu também consigo perceber, porque eu tenho estruturas na minha pele que elas vão auxiliar essa percepção, tá? Na minha sensação térmica está relacionada ao tato, ou seja, o tato é a nossa pele,
tá? Minha pele, ela está em contato com o ambiente. Então, se o ambiente está muito ensolarado, a minha pele vai sentir o quê? Calor, certo? Se eu tenho um ambiente frio, eu também vou sentir, porque na minha pele eu tenho receptores tanto de temperatura como de calor, como também de pressão. Professora, já vi filme, documentário, que tem lá pessoas que ficam, quando sobe montanha, principalmente o Everest, né? Que é o maior pico do mundo. Subindo lá na montanha, as pessoas sentem-se mal. Por quê? Por causa da pressão. Nós temos receptores táteis de pressão. Quando a gente está subindo na altitude, né, obviamente, a nossa pressão o nosso corpo começa a perceber uma pressão diferente, justamente porque o nosso corpo, ele percebe tudo, né? A gente falta um pouquinho de ar, porque a altitude acaba fazendo o quê? Com que os gases diminuam, então a gente tem muito menos oxigênio e tudo isso é percebível pelo nosso corpo. No nosso próximo slide aqui, nós vamos falar sobre a umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de moléculas de água no ar, tá certo? Na atmosfera, alguns dias está muito quente, mas tem outros que vem aquela brisa, principalmente do mar, né? Que refresca, na verdade. Nós temos algumas regiões, normalmente as litorâneas, né? Próximo lá do litoral, que a umidade relativa do ar é alta, mas tem dias que pode ser baixa, tá? Mas normalmente é alta por quê? Pelo ambiente aquático, tá? E o que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de água, na forma de vapor, na atmosfera. É justamente o que eu disse. É quando o ar possui moléculas de água. Então, quando eu estou lá na praia, na piscina, ocorre que, às vezes, normalmente, né, eu saio do banho, eu saio da piscina, eu fico com frio. Por que isso ocorre? Meu corpo, né, estava lá com água, mas passa o vento. O vento, ele acaba levando essas moléculas de água e meu corpo sente o quê? Com frio, tá? Por causa da troca de calor. E o vento? O vento, a velocidade do vento está relacionada ao movimento do ar. Então, quanto mais o vento passa rapidamente, mais a gente tem um vento intenso, tá certo? E aqui, nós temos lá em Manaus, temperatura 31 graus Celsius, tá? Essa região. A temperatura lá é o quê? Quente? Sim, é uma temperatura quente. Mas a umidade relativa do ar é 74%, 79%, né? 79%. Então a umidade relativa é boa. É um ambiente quente, a temperatura é uma temperatura que não é baixa, é uma temperatura alta, certo? Mas a umidade do ar, ela também é alta. Significa que o ambiente é quente, mas eu não sinto tanto calor, porque naquele ambiente está passando a umidade. Então é uma temperatura que eu consigo perceber que é um lugar agradável de ficar, justamente porque no ambiente tem moléculas de água, tá? Vamos ver aqui no próximo slide que a nossa atividade vai ser lá na página 163 e 164, tá certo? Vamos exercitar. Leiam também o livro, que é interessante, tá, pessoal? Vocês vão associando o nosso livro com as nossas videoaulas. Fazem lá, qualquer dúvida a gente tira no plantão. Não deixem de fazer perguntas, tá? Até breve!